Salve Jorge, Eduardo Jorge, presidente. Está começando o Papo Reto com Eduardo Jorge, candidato do Partido Verde à presidência da República. Aqui conosco o jornalista André Rossi, que vai nos ajudar a resgatar perguntas do Face, do Twitter, etc. Eduardo está acabando de chegar de um ato de protesto aqui em São Paulo, no Lago do Arocho, pelo assassinato do jovem João Donati, em Goiás, vítima da violência LGBT-fobia ou homofobia. Está aqui o símbolo do PV Diversidade, não é isso, Eduardo? Nós estávamos conversando agora, você falou que tinha uma pergunta sobre Exatamente. isso. Bom, eu já te coloco logo de cara. A Tassi, pelo Twitter, pergunta qual é a Tassi, usuária Tassi. Qual é a sua opinião com relação à postura do pastor Malafaia com relação aos homossexuais? Olha, o senhor Malafaia tem se destacado na sua intolerância, no seu irracional estímulo à perseguição de setores da população brasileira. É uma posição reacionária. Não tem nenhum fundamento na estrutura do cristianismo. Quem conhece o Evangelho sabe disso. Às vezes pode ser que ele esteja interpretando literalmente passagens do Velho Testamento, coisas escritas há 3.000, 4.000 anos atrás, de forma literal, que é mais uma forma de você construir uma posição fundamentalista, fazer leituras literais de algo que foi escrito em outro contexto há 3.000, 4.000 anos atrás. Então, para nós do Partido Verde, que somos defensores, que as duas grandes teses nossas é a questão do desenvolvimento sustentável e da cultura de paz, é uma coisa muito triste o papel que o senhor Malafaia está fazendo no Brasil nesse momento. Intolerante, violento e reacionário. Agora nós estamos vendo o que aconteceu em Goiás, fruto desse tipo de pregação, fruto desse tipo de estímulo à intolerância e perseguição a pessoas que querem ter a sua livre orientação sexual e viver em paz, sem incomodar ninguém, sem causar nenhum transtorno para ninguém. Para que então estimular a perseguição e a intolerância em relação a essas pessoas? Houve esse ato hoje, o nosso querido candidato do Partido Verde, André Pomba, pediu que eu fosse lá com ele para ter a presença e a solidariedade do Partido Verde com os familiares, com as pessoas que defendem o seu direito à livre orientação sexual. Nós estivemos lá, estou vindo agora lá do Lago do Arocho, tinha muita gente na praça, gente de várias orientações políticas, gente sem nenhuma orientação política, porque estão lá simplesmente porque querem defender a sua forma de viver em paz. Portanto, isso aí, respondendo a Tassi, a minha resposta é essa, né? E isso está muito claro no programa do Partido Verde. Aqui, essa camisa aqui é a camisa que o André Pomba, nosso candidato a deputado federal, me deu de presente. E eu digo aos amigos do Brasil todo, né, nós temos candidatos ligados à causa LGBT em vários estados. Eu peço muito fortemente que, se vocês têm simpatia pelas ideias do Partido Verde e têm uma solidariedade com a causa LGBT, procure esses candidatos do Partido Verde. É muito importante que essa causa tenha voz nos parlamentos estaduais e nacional. Eu ficaria muito feliz se você acredita e vem defendendo essas posições que eu venho discutindo, por exemplo, aqui em São Paulo, se votasse no nosso candidato André Pomba. Ele é da causa LGBT aqui em São Paulo e, se eleito para a Câmara Federal, ele pode ser uma liderança nacional, que ajuda inclusive em outros estados. Eduardo, deixa eu encaixar uma outra pergunta também que gera gera muito comentário, que é a questão do aborto. Eu queria que você, por favor, está aqui, Tojo, pelo Twitter, quer saber exatamente qual é a posição do Partido Verde a respeito do aborto. Eu queria que você explicasse com calma e em detalhes. Ele acrescenta também, desculpa até te interromper, Eduardo, se viria via plebiscito. Um plebiscito agora, sem você ter tempo de discutir e esclarecer melhor, porque vocês estão vendo que eu estou praticamente defendendo isso sozinho. E as pesquisas de opinião pública mostram que ainda 70%
da população brasileira ainda não entendeu essa posição mais humana, essa posição em relação a essa lei muito retrógrada que tem aqui no Brasil, que considera criminosa uma mulher que faz interrupção da gravidez, por que ela precisa ser revogada. Ainda essa ideia aqui no Brasil ainda não progrediu. Eu estou falando praticamente sozinho nessa campanha sobre isso. Um plebiscito agora, quem diz inclusive que faça um plebiscito, é para perder. É para manter a lei atual. Na prática, hoje, se não der tempo de conversar direito com a população, se as lideranças sanitárias, se as lideranças do Brasil, que sabem como essa lei é uma lei reacionária, machista e anti-mulher, deve ser revogada, não conversem e não explicam à população, se botar um plebiscito agora, nós perderemos. E como é que é exatamente o que o Partido Verde quem está propondo um plebiscito é porque sabe que quer manter a lei atual. Portanto, nós precisamos discutir, clarificar com a população brasileira qual é uma posição mais humana que avance e diminui esse sofrimento das mulheres brasileiras. É isso que nossos amigos estão perguntando. Eu vou tentar explicar mais uma vez a nossa posição do Partido Verde e a minha, pessoalmente, porque eu sou médico de saúde pública, 40 anos de formado, 38 anos e meio de médico sanitarista concursado aqui do Sistema Único de Saúde de São Paulo. A posição do Partido Verde e a minha, porque, inclusive, eu sou o autor da lei que organiza o planejamento familiar no Brasil. Muitas pessoas não sabem, mas eu, Eduardo Jorge, quando deputado federal, é que fiz a lei que organiza o planejamento familiar no Brasil. O aborto não é planejamento familiar, é uma falha do planejamento familiar, é uma falta de planejamento familiar. A nossa posição, a minha, quando eu fiz a lei que foi aprovada e que o Sistema Único de Saúde está ampliando a oferta dos métodos aceitos de planejamento familiar, é que com isso você vai diminuir progressivamente os casos em que a mulher faz a interrupção da gravidez e o aborto. Mas ainda o SUS não avançou o suficiente, precisa avançar mais ainda. Existe também uma deficiência no sistema educacional nosso, principalmente no ensino médio, para esclarecer os meninos e as meninas, para evitar a gravidez precoce. Existe, por causa desses preconceitos, uma dificuldade em colocar no ensino médio esse esclarecimento, e o que acontece hoje no Brasil, a gente vê uma epidemia de gravidez em meninas muito novas. Então, qual é a posição do PV? Educação sexual, principalmente no ensino médio, para evitar a gravidez precoce, e expansão do planejamento familiar, através do Sistema Único de Saúde. Agora, enquanto isso não avança, porque isso é uma mudança cultural que leva tempo, eu tenho no Brasil, todo ano, o Ministério da Saúde não sabe direito o número, porque são acontecimentos clandestinos, eu tenho 600 mil, 700 mil, 800 mil, alguns chegam a dizer até 1 milhão, de mulheres que por algum motivo fazem uma interrupção da gravidez. Algum motivo, social, pessoal, psicológico, financeiro, fazem. E isso é uma experiência dolorosa para elas. Elas não fazem por brincadeira. Bom, essas mulheres, pela lei atual do Brasil, são consideradas criminosas, com exceção de 2 casos, que é o estupro e o risco de vida, que eu posso atender. Os outros casos todos, elas são consideradas criminosas. Criminosas. É uma lei cruel, é uma lei machista que empurra essas mulheres para a clandestinidade. E na clandestinidade, muitas delas em clínicas precárias, morrem. Como a menina do Rio de Janeiro, semana passada, Jandira. Essa moça Jandira, uma moça de 20 e poucos anos, muito jovem, né? Ela está desaparecida, foi recorrer a uma dessas clínicas clandestinas e precárias, e até hoje está desaparecida, a família não sabe, o governo do Rio de Janeiro e a polícia até hoje não teve condições nem capacidade de esclarecer o caso dela. Então essa é a realidade hoje no Brasil, uma realidade de sofrimento, e de muito sofrimento nas famílias. Então, veja, né? A minha posição pessoal, já de muito tempo como médico de saúde pública, como deputado federal, é que você tem que revogar essa lei cruel, essa lei machista, essa lei que classifica essas mulheres que por uma dificuldade tiveram que recorrer à interrupção da gravidez como criminosas. Revogar a lei. Revogar a lei. E aí, o que vai acontecer? Essas mulheres podem, com critério, tem que ter um número de meses em que é possível fazer o aborto, pode fazer aborto com 4, 5 meses, tem que ter o número de meses, né? No começo da gravidez. No começo da gravidez. Se ela recorre ao Sistema Único de Saúde, ela vai ser atendida de uma maneira segura,
E eu vou aproveitar, eu do sistema de saúde, vou aproveitar para orientar ela e o companheiro dela, que ela pode recorrer aos métodos de planejamento familiar para só engravidar quando quiser, quando realmente tiver condições de ter e criar a criança, que precisa de muita concentração e afeto para criar uma criança. Então, esse acolhimento vai permitir que eu a oriente, que ela evite outro tipo de aborto e, com o tempo, eu vou diminuindo progressivamente o número de abortos no Brasil, com o planejamento familiar, com a educação sexual, principalmente no ensino médio, e com essa orientação que eu vou dar às mulheres que chegarem no Sistema Único de Saúde para fazer um aborto não mais criminoso. Veja então, entenda o raciocínio lógico, né? O PV, nem eu, estou estimulando a realização de aborto nenhum. Pelo contrário, eu quero que ele diminua, mas quero que isso seja feito de uma forma humana com as mulheres e não cruel como essa lei hoje que as considera criminosas. Eduardo, eu queria aproveitar e encaixar o terceiro tema polêmico. Que é mas isso realmente é uma coisa muito... Eu preciso esclarecer bem, porque eu mesmo, a minha família é de formação católica, muito católica. Você tem 6 filhos. Eu tenho 6 filhos. Né? O planejamento familiar é para ter pouco ou para ter muitos? Então, mas vejam, né? Isso é muito importante, porque como o Brasil tem uma formação cristã muito consistente, consolidada, está ligado à nossa origem, né? O Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram foi uma primeira missa. Né? Antes de Brasil, nós éramos terra de Santa Cruz. Então, é uma discussão, eu sei que é uma discussão muito difícil, mas isso não quer dizer que a Igreja Católica, que as igrejas evangélicas não possam continuar no púlpito, o padre, o pastor, orientando as suas fiéis para, mesmo que houvesse essa legalização, não fazer o aborto. Eles têm essa liberdade, né? Agora, o que não pode é querer, a partir de um dogma religioso, por mais respeitada que seja, por mais importante que seja a religião, transformar esse dogma religioso numa lei e aí castigar as mulheres com uma lei importada de um dogma religioso. Agora, a igreja A, a igreja B, que querem continuar orientando seus fiéis a não fazer a interrupção da gravidez, mesmo que seja legal, podem fazer. Chama-se liberdade. Não tem problema nenhum. Eles podem pregar, podem dizer que não façam, né? Claro. Agora, o que não pode é impor um dogma como lei para todos. Aí já é você partir para uma espécie de Estado teocrático, né? E o Brasil não quer ser igual ao Irã. Eu acredito que ninguém quer morar num Estado como o Irã, que é uma ditadura teocrática. Tem a lei religiosa islamita, e todos os que moram no Irã, acreditem ou não acreditem naquela lei, são submetidos àquela lei religiosa. Isso é teocracia, isso é uma forma de ditadura. Bom, vamos para o terceiro, já que estamos aqui com 2 temas polêmicos, vamos para o terceiro, a questão da maconha, da legalização. Mas tem alguém perguntando? Não, foi eu, agora sou eu. Aqui é dele mesmo essa pergunta. Só por conta de ser o terceiro tema polêmico, porque só você é o único candidato a presidente que aborda esses 3 temas com muita clareza. Então eu gostaria, Eduardo, que você explicasse essa questão da maconha, da legalização da maconha. Vejam, né? Em todos esses 3 temas que estão no programa do Partido Verde, que nós, insisto, né, temos bons candidatos a deputados estaduais defendendo isso, federais e estaduais defendendo isso pelo Brasil inteiro, e por isso que é preciso ter essas vozes. Eu preciso ter em Sergipe um deputado estadual eleito que garanta a defesa dessas ideias nos próximos 4 anos. A eleição é agora, 1 mês, 2 meses, e depois a gente tem o parlamento e o executivo funcionando mais 4 anos. Então eu preciso ter em Sergipe um deputado estadual de qualidade defendendo isso. Eu preciso ter alguém eleito pelo Ceará para lá no Congresso Nacional nos ajudar na defesa dessas ideias. Então eu acho que a gente precisa ter realmente uma escolha de qualidade nessa votação. Mas como eu estou dizendo, eu, vindo para o Partido Verde em 2003, encontrei já o Partido Verde com essas teses, e como médico de saúde pública e como deputado federal há muitos anos, 20 anos quase, já vinha defendendo essas teses de longa data, né, eu tenho muita segurança e tranquilidade de defendê-las. Eu fui o primeiro deputado, ainda no início da década de 90, estudando a questão das drogas no mundo todo, e vendo qual era já a discussão na Europa, na época, no começo da década de 90, essa discussão estava começando na Europa,
Já naquela ocasião, quando houve uma discussão da lei de drogas do Brasil, em 1990 e pouco, eu já defendi uma política mais inteligente para enfrentar o criminoso, o exército criminoso, a economia do crime, que já naquela época já era forte e que lá para cá só ficou mais forte. Então isso eu falo com conhecimento de causa já de longa data. E agora, quando o Partido Verde me indicou para esse trabalho, eu ainda mais fui estudar mais ainda. Li livro, li relatório da Comunidade Europeia, li um relatório da Escola de Economia da Inglaterra. Veja, né? Os economistas, uma das mais famosas escolas de economistas do mundo, que é da Inglaterra, tem um relatório recente que está aí na internet, quem quiser pode ver, com 80 páginas, essa escola de economia, que é uma das mais famosas do mundo, defendendo a necessidade de você descriminalizar o uso das drogas, tirar do controle dos criminosos, do exército do crime e colocar sob o controle do Estado. Já aconteceu em alguns países já estão avançando nisso, saindo da política burra e fracassada, que só favorece os criminosos, o exército do crime e a riqueza deles, ficando cada vez mais fortes, e a partir do tráfico, eles vão investindo em outras atividades criminosas, né? Tráfico de pessoas, tráfico de armas, mas a base da economia do crime no mundo e no Brasil é o tráfico de drogas. Então veja, né? A regulação, e começando pela maconha, porque é uma droga mais já estudada pela medicina, se sabe quais são os efeitos, se sabe quais são os efeitos negativos dela, e em relação a outras drogas, os efeitos negativos são mais suaves do que outras drogas mais pesadas, por isso que a gente começa por ela e também porque ela é uma das mais estendidas no seu uso pelo mundo afora e no Brasil, né? Então já é um golpe, o primeiro passo já é um golpe federal na economia do crime, né? Então, qual é o efeito dessa política? Hoje o Brasil vive uma epidemia de violência. Qualquer família trabalhadora de classe média ou rica sabe disso. As duas preocupações mais importantes que eu tenho visto na conversa com o povo nessa campanha é precariedade no atendimento à assistência à saúde e violência, epidemia de crimes, furtos, assaltos, assassinatos, né? E essa economia do crime, a base dela, a base econômica é o tráfico de drogas. Quando eu retiro da mão do traficante esse controle sobre os usuários, porque hoje os usuários estão controlados pelos traficantes. Se você vai lá comprar maconha, não sei se é o seu caso, você vai comprar na mão do traficante. Você vai comprar sim, porque é vendida praticamente universalmente aqui no Brasil, na mão do traficante. Ele, o usuário, está pedindo a benção ao traficante para poder ter acesso àquela droga. Então eu tenho que retirar o controle do tráfico sobre esses usuários. Efeitos de uma política desse tipo que outros países já estão experimentando e avançando. Vários estados americanos, vários países europeus, o Uruguai agora, nosso vizinho aqui, já está avançando nessa direção de uma política mais inteligente, não para aumentar o uso das drogas, pelo contrário, né, para diminuir de forma mais eficiente e inteligente o prejuízo que as drogas trazem. Primeiro efeito, eu vou liberar a polícia, que hoje vive num jogo de gato e rato correndo atrás de pequenos traficantes, a maioria deles. Nós temos hoje cerca de 180 mil pequenos traficantes presos. Dos 600 mil hoje que estão hoje superlotando nossas cadeias, o Brasil é o terceiro lugar do mundo em cidadãos presos. Cadeias que estão lá, no lugar para ter 8 pessoas, tem 24, 25 numa cela. Desses, cerca de 160, 150, 60, são pequenos traficantes e a estatística mostra, né, que 98% desse pessoal foi preso sem arma nenhuma. Não tinha arma de fogo, não tinha arma branca, estava lá vendendo a tal da droga, né? São pequenos traficantes, gente que esses barões do crime, que esse exército do crime recruta na periferia, filhos de trabalhadores mais pobres, vão lá na periferia de Salvador, recruta o menino, põe para vender. Vai para a cadeia, outro, vai buscar outro. Porto Alegre a mesma coisa, Rio de Janeiro a mesma coisa, São Paulo a mesma coisa, João Pessoa a mesma coisa. E aí vão aqueles rapazes com 20, 21 anos, 22 anos, sendo jogados na cadeia por essa utilização como peões na mão dos traficantes. Eduardo, então, o primeiro objetivo, né, é você esvaziar essa fonte inesgotável de jovens que vão para a cadeia, e com isso o Estado vai recuperar o poder dentro das cadeias, porque com a cadeia
virando uma panela de pressão, um barril de pólvora desse tipo, quem controla novamente são os bandidos. As cadeias brasileiras estão controladas pelos bandidos, porque o Estado não tem condição de administrar. Na hora que eu esvaziar essa pressão, a cadeia vai ficar para quem realmente precisa ficar na cadeia, porque assassinou, porque sequestrou, porque fez crime de sangue, né? E vai ser tratado lá de forma correta, né? Ninguém vai sofrer violência lá dentro, mas tem que ser tratado com severidade, mas com controle, que hoje não é possível, pela superlotação desses pequenos traficantes que são usados como peão. Então, esse é o primeiro efeito nas penitenciárias e na polícia, porque a polícia agora, com a legalização e a regulação, vai ter tempo para ir atrás dos crimes de verdade. Isso. Hoje no Brasil são 55 mil assassinatos por ano. É um Vietnã inteiro por ano. E quantos a polícia e a justiça esclarecem? Porque não existe, acredito que não existe crime pior do que assassinato, do que tirar a sua vida. Lógico. E quanto o Brasil esclarece? Quanto, você sabe? Eu não tenho a menor ideia. Eu aprendi agora no contato com os juristas, com os especialistas, o pessoal do Sol da Paz e outros. 8%. 55 mil assassinatos por ano no Brasil, parece que esse ano foi 56 mil brasileiros e brasileiras mortas, assassinadas, e a polícia e a justiça só conseguem esclarecer 8% dos casos. Então a polícia vai se concentrar nesses casos mais graves, nesses casos de violência mais graves, sequestros, assassinatos. E terceiro, que é o mais importante de tudo, os usuários livres dessa ditadura, desse controle dos traficantes, vão conversar comigo, com o Sistema Único de Saúde. Comigo não, com o Sistema Único de Saúde do Brasil e o sistema educacional. O governo vai poder dizer para eles. E isso é muito importante que as famílias ouçam, né? Para não pensar que o Partido Verde, nem Eduardo Jorge, um médico de saúde pública, é irresponsável para estimular o uso de maconha, como não estimula também o uso de álcool nem de cigarro. Os jornalistas te perguntam que sempre, são duas drogas, são drogas legais, o álcool e o cigarro, mas são altamente prejudiciais também. O que é que eu vou dizer, eu, o Sistema Único de Saúde, eu, o Sistema Educacional, eu, o governo brasileiro, para essas pessoas? Eu vou tratar de forma adulta, livre dessa ditadura dos traficantes. Eu vou conversar com as pessoas que querem usar a droga, seja jovem ou seja a pessoa mais velha, porque não são só jovens, tem gente velha que também usa, de forma adulta. Eu vou dizer 3 coisas, vou repetir. 1, não use essa droga da maconha, porque a maconha pode ter tais e tais e tais prejuízos para a sua saúde. Como digo em relação ao cigarro, como digo em relação ao álcool. 2, eu vou dizer, bom, se você usar, teimar e usar, use o menos possível, para não te prejudicar a sua saúde, o seu trabalho, a sua família, as suas relações com seus amigos. E 3, se você e se sua família notar que você está caindo num estágio de dependência, com sintomas de dependência, que não consegue usar mais aquela droga de uma forma moderada ou passar muito tempo sem usar, portanto você está com dependência, e no caso da maconha, os estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que 10% das pessoas que usam maconha desenvolvem dependência, portanto não é uma coisa inócua, como o álcool, né? O álcool é muito mais, mas a maconha, 10% dos que usam podem chegar no caso de dependência. Então esse é o terceiro ponto. E o sistema de saúde quer te ajudar no começo. Quer te ajudar no começo, porque hoje, quando o sistema de saúde procura te ajudar, os dependentes já estão no fundo do poço. Porque como uma coisa é escondida, é clandestina, Eduardo, o usuário fica com medo, né? O sistema de saúde, quando quer ajudar, já chega no fundo do poço da dependência. Não. 1, vou repetir, se possível, não use. É melhor não usar a maconha, como também não usar o álcool nem o cigarro. 2, se usar o mais moderadamente possível, para não te prejudicar. E 3, se tiver sintoma de dependência, eu, sistema de saúde, quero ajudar você e sua família logo no começo, para você ter mais chance de se recuperar e se libertar da escravidão, porque a dependência, seja do álcool, seja do cigarro, seja da maconha, seja de outras drogas mais pesadas, é um tipo de escravidão. E um partido verde e um sujeito libertário como eu não pode ser a favor de nenhuma escravidão, né? Mas os jornalistas sempre perguntam para você, você já fumou maconha? Hein? Os jornalistas sempre te perguntam, né? Por conta dessa pregação, as pessoas se confundem. Sim. E os jornalistas te perguntam, você já fumou maconha? Eu nunca fumei nem cigarro, quanto mais maconha, né? Vamos passar aqui para uma outra pergunta, então. Eu prefiro observar aves. Olha,
Eu quero uma pergunta gravada. Com o binóculo observar aves. Olha, É muito mais emocionante do que essas. Tem uma pergunta que está gravada, que é do Barnabé Lucas. Vamos pôr no ar essa pergunta. Vamos ver a pergunta que ele faz. Vamos lá. Caso eleito, quais seriam tuas propostas para as relações internacionais do nosso país? O que é que a gente pode esperar do teu Brasil nesse cenário globalizado, quanto às suas relações com os demais países? Para um pouquinho, Diane, como é? Vamos lá, a Diana pelo Facebook também pergunta, complementando a pergunta do Barnabé, quais são as diretrizes do Partido Verde para a política externa brasileira? O Barnabé é aquele menino você falou que era da UFPB? Não. É sim. O Barnabé, você me disse. Sim. A técnica está avisando que é sim. É um rapaz que é da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Então, o Barnabé, primeiro, eu fico satisfeito porque essa universidade eu também estudei lá. Comecei o meu curso de medicina aí em João Pessoa e tive minha infância e a minha adolescência aí em João Pessoa. E a outra menina que perguntou também, né? A Diana. É uma oportunidade porque ninguém tinha me perguntado sobre isso nenhuma vez. E isso daqui é o capítulo 10 do Nossas Diretrizes. Está lá no site, capítulo 10, se o Barnabé e a menina quiserem ler com mais calma depois, porque o Ricardo vai me cortar, não vai deixar eu falar tudo. Isso está lá no site do nosso programa, é o capítulo 10, Política Internacional. E depois, com o programa ampliado, que nós publicamos mais recentemente, está no site também, está mais detalhado a nossa posição. Mas tem um princípio importante, Barnabé e a outra moça que eu não lembro o nome, a Diana. É que você só pode falar fora de casa se fizer bem o seu dever de casa. Então esse é um princípio que o Partido Verde aplica para tudo. Eu só posso falar se eu faço. Tenho que pensar, falar e fazer de forma coerente. Esse é um pensamento gandiano que o Partido Verde adota e que eu particularmente adoto. Portanto, para falar fora do Brasil, para no cenário das nações defender tais ou quais posições, o Brasil tem que praticar dentro de casa. E assim o Partido Verde acha que o nosso projeto de Brasil tem que ser um projeto que seja de desenvolvimento sustentável, que combata o aquecimento global, que é o maior e mais grave problema social e ambiental e econômico do mundo, aqui dentro de casa. Ele tem que respeitar os direitos humanos dentro do seu país, ele tem que respeitar os direitos trabalhistas, respeitar os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, o direito à livre informação, sem censura. O Brasil tem que lutar dentro do Brasil por um ambiente de cultura de paz e desarmamento, porque nós somos uma nação que tem uma vocação para o pacifismo. E assim, com esses princípios se desenvolvendo dentro de casa, eu posso defendê-los lá fora. Então, esses princípios são os princípios que nós vamos defender lá fora. O princípio de que é preciso cooperar para o combate ao aquecimento global, por exemplo. É preciso que o Brasil assuma responsabilidades, inclusive de metas. Agora nós vamos ter um encontro em Paris no ano que vem para reavaliar o protocolo de Kyoto e o combate ao aquecimento global. E o Brasil precisa se afastar de mais companhias, como a China e a Rússia e outros, que não querem assumir metas. E assumir metas, porque o planeta é único, e a gente tem que ajudar o combate ao aquecimento global, mesmo porque quem vai pagar primeiro pelo aquecimento global são aqueles países que estão em torno do Equador, e nós somos um deles. Então, o Brasil tem que ir lá fora defender os princípios da democracia, tem que defender os direitos humanos, tem que ter uma política ativa de desarmamento inclusive nuclear, desarmamento porque hoje continua havendo estímulos às guerras a partir das indústrias armamentistas de vários países que exportam armas para produzir guerras e vivem tendo lucros absurdos com isso. Portanto, a postura do nosso país tem que ser coerente, uma política feita dentro do Brasil e os princípios que nós vamos defender lá fora. Isso aí significa, Barnabé, que nós temos que ter princípios. Vamos ter comércio com todos os países? Sim. Claro, o comércio inclusive é bom, porque o comércio, o intercâmbio, né, ajuda os países a se conhecerem melhor e ajuda a cultura de paz no mundo. Agora, eu não procurarei, o PV não procurará, vamos dizer assim, amizades, alianças políticas, que é mais do que comércio. Alianças políticas são preferências políticas, como aqui no Brasil nos últimos 12 anos, infelizmente Brasília tem feito,
por regimes autoritários e alguns deles ditatoriais. É uma vergonha que o Brasil, nesses 12 anos, tenha mostrado preferências por regimes ditatoriais. Vocês lembram quando o antigo presidente Lula ia para o Irã e vivia aos abraços e beijos com aquele presidente mafioso do Irã, num estado teocrático ditatorial? Vocês lembram quando o presidente Lula descia na Líbia e corria para abraçar o Gaddafi, dizendo, meu líder? E a sustentação que o Brasil continua dando no Caribe, a mais antiga ditadura, mais longeva ditadura dos dois irmãos Castros. E agora, a preferência que o governo do PT está dando por alianças não comerciais, mas com alianças políticas, com a China e com a Rússia. É claro que é tradicional e nós devemos resistir à pressão imperialista dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam um país querendo impor suas regras e o Brasil deve resistir a isso. Mas também não é correto, como o governo federal está fazendo, se aproximar preferencialmente e politicamente de dois países que não merecem confiança do ponto de vista político. A Rússia vive de... E ambiental. A Rússia, país homofóbico, país que vive de vender combustível fóssil que causa aquecimento global e principalmente um país que vive de vender armas. Vive de vender armas. Portanto, de incentivar as guerras do mundo. O Brasil parece que acabou de comprar, não sei para que comprou, aqueles caminhões antimísseis, um daqueles que derrubou o avião. Para quê? Para que o Brasil quer uma droga dessa? É para algum general fazer brincadeirinha de guerra nas fronteiras? Da Rússia. E a China, que é um país muito importante, repito, né? Nós não devemos baixar a cabeça para a forma colonialista como às vezes os Estados Unidos querem nos tratar, mas eu também não aceito que o Brasil vire uma colônia da China. E do jeito como o governo federal está conduzindo, nós estamos virando uma colônia da China, vendendo produtos como petróleo bruto, minério bruto, farelo de soja, portanto exportando a nossa água para a China e a China vendendo as suas bugigangas aqui processadas, algumas delas de péssima qualidade, mas a preços 10 vezes maior do que pagam pelos nossos produtos. E que aqui acaba prejudicando a indústria nacional. Sim, e um país que tem pretensão imperial, sim. Os Estados Unidos continuam com suas pretensões imperiais, mas a China também tem pretensões imperiais. Deixa eu pegar um gancho aí. E pior, a China faz as suas pretensões imperiais às custas de degradar mais ainda o meio ambiente. Então. Lá na China, a poluição, eu estive lá representando a cidade de São Paulo, as pessoas andam com máscaras nas ruas, tal é a poluição do carbono. E o pré-sal, hein, com essa história toda? Não, mas eu quero falar um pouco mais, porque eu não sou a favor dessa aliança com a China, nem quero que o Brasil seja uma nova colônia da China. A China explora a sua classe trabalhadora de forma desumana. Não respeita os direitos humanos. Não respeita os direitos humanos. Os trabalhadores, às vezes, ficam em alojamentos sem poder ir para casa há meses, trabalhando jornadas de trabalho exaustiva. E com esse dumping social, com esse dumping ambiental, eles quebram a nossa indústria. Quem é que pode resistir a uma indústria que explora os seus trabalhadores de forma brutal, que não garante a previdência social, que não garante a assistência à saúde, que não respeita o meio ambiente? O Brasil, a indústria brasileira, vários ramos da indústria brasileira quebraram. É verdade. Com esse dumping social, com esse dumping ambiental de um país com pretensões imperiais. Portanto, Barnabé, o Brasil tem que ser coerente com o tipo de Brasil que quer construir aqui dentro e com esses princípios se comportar lá fora. Eu quero saber sua opinião sobre o pré-sal, já que você falou tanto de aquecimento global. Teve alguém que perguntou. Exatamente. Aí. Você e o Matt Patterson, do Twitter, também quer saber. Ele quer saber como usar o pré-sal. Né? É um tema que é muito caro aí ao debate. Muita gente já mudou de opinião. Amigos, olha, isso é preciso... A farra do petróleo tem dias contados. O mundo todo, e o capitalismo e o socialismo, no final do século XIX, mas principalmente no século XX, viveu essa crescente dependência da matriz energética do petróleo. Essa utilização desses combustíveis fósseis, junto com o carvão, é cientificamente a causa principal do aquecimento global no mundo. E por isso a ONU, os cientistas que estão assessorando a ONU, recomendam todos os países
progressivamente abandonar esses combustíveis fósseis, tipo petróleo, tipo carvão, que são venenosos. São venenosos para nós, humanos e as outras espécies que vivemos na cidade, e é venenoso para a saúde do planeta. Mas todo investimento que já foi feito com pré-sal... Não, mas eu estou explicando por que o mundo vai mudar. Sim. Por que o mundo está mudando. E por que o Brasil está andando na contramão, chegando atrasado na farra do petróleo, querendo que continue a nossa economia e cada vez mais dependente do petróleo. Esse é que é o problema. É claro que você não pode sair 100 anos de petróleo de um dia da noite para o dia. Mas você tem que programar a saída da dependência do petróleo, da escravidão do petróleo. É como se a sociedade fosse dependente de uma droga, desse chamado ouro negro do século XX. Você tem que programar a saída dele e avançar cada vez mais e mais rapidamente nas energias renováveis, que não causam aquecimento global e que não causam poluição. A gravidade do caso brasileiro é que a genética do partido que está governando o nosso país há 12 anos é um partido ligado à indústria automobilística e ao petróleo. É isso. O Partido dos Trabalhadores é geneticamente ligado às multinacionais da produção de automóveis, por um lado, e do petróleo por outro. Portanto, ele está levando o Brasil na contramão da história, na contramão de todo o esforço da humanidade. É claro, você vai perguntar, vamos deixar de usar petróleo? Não, o Brasil tem que ter o uso do petróleo. Mas e o pré-sal? É um investimento tão alto que vai levar algum benefício lá para as comunidades, né? O benefício? Não vai agora? O benefício? Qual o benefício? A educação, saúde, tudo. A saúde? Quer dizer, eu continuo aumentando o uso do diesel e da gasolina e massacrando a experiência do etanol que o Brasil inventou, festejada no mundo inteiro como um combustível mais limpo, mais renovável, com menos repercussão na saúde, está sendo esmagado pela política do Partido dos Trabalhadores lá em Brasília. Só nos últimos anos já 50 usinas de etanol faliram, das 400 e tantas nossas. 50 faliram, porque o governo subsidia o uso da gasolina e do petróleo e esmaga o etanol. Portanto, eu vou continuar então botando mais carro usando gasolina, o ônibus vai continuar dependendo do diesel e não vai migrar para um combustível fóssil do ônibus. Significa o seguinte, que eles vão continuar nos envenenando. Na cidade de São Paulo, morrem 11 pessoas por dia por causa do uso do petróleo, diesel e gasolina. No estado de São Paulo, morrem 44 pessoas por dia. E se você fizer o estudo em Recife, vai ser a mesma coisa. Em Salvador vai ser a mesma coisa. Em Brasília vai ser a mesma coisa. Em Porto Alegre vai ser a mesma coisa. Então, grande coisa, me dá um pouco mais de dinheiro por causa do royalties, da exploração desse combustível sujo e poluente, causador de aquecimento global, na contramão da história do mundo. E o Sistema de Saúde paga a conta. E você paga a conta com os anos de vida que você vai perder. O que é que a saúde vai ganhar com esses tais royalties? Mas isso é projeto de campanha, não, né? Plataforma de campanha política. Veja como isso está enganando o povo. Vai dar um dinheiro para a saúde por um lado e tirar por outro. E principalmente vai tirar os seus anos de vida. Então, não tem nenhum lucro para a saúde esse tal royalties que vai vir do petróleo. Pelo contrário, vai manter o sistema atual que está nos envenenando. A cada vez que eu respiro aqui agora, respirei uma vez. Respirei 2 vezes. 2 doses de veneno. Veneno que sai do cano de escapamento dos carros, das motos e dos ônibus, a diesel. Portanto, é irracional. É claro, então, tem outro aspecto do pré-sal. Outro aspecto. Do ponto de vista de segurança, os protocolos que estão seguindo na exploração altamente arriscada, num patamar muito difícil, 5.000 metros. Muito difícil, não são os protocolos máximos de segurança mundiais, depois de vários acidentes que aconteceram com petroleiras americanas e petroleiras inglesas. Os protocolos de segurança de exploração são cada vez mais rigorosos e os nossos não são bastante liberais. Liberais. Se acontecer um acidente desse, o prejuízo é federal novamente. Portanto, o Partido Verde não é entusiasmado com essa história de pré-sal. Porque o Partido Verde não é entusiasmado em manter o Brasil na rota da dependência do petróleo. O Brasil, nos últimos anos, que o Brasil tem uma matriz energética por causa das hidrelétricas, por causa do etanol relativamente mais limpa do que outros países na média,
Mas o que acontece é que a nossa matriz energética está piorando. A presença do petróleo, a presença das termoelétricas movidas a diesel. Isso. Em vez de estar diminuindo a nossa dependência do combustível fóssil, poluente, envenenador dos pulmões e corações e causador de aquecimento global, ela está indo na contramão, piorando. Portanto, o Brasil, em vez de aprofundar a dependência do combustível fóssil e petróleo, devia estar investindo no etanol, devia estar investindo na energia dos ventos, das marés e principalmente na energia solar, que daqui a 10, 15 anos, pela velocidade com que a Alemanha, por exemplo, está fazendo os estudos, novos estudos, cada vez mais eficientes, o preço cada vez mais baixo, a energia solar, rapidamente, que hoje, uma vergonha, uma coisa inexplicável, na matriz energética brasileira, a energia solar só aparece com a contribuição de 1% nada, 0,01%. O país mais abençoado por Deus de energia solar, Brasil, tem 0,01% de sua matriz movida a energia solar. Quando daqui a 10, 15 anos, essa energia solar, que é a mais limpa, a mais renovável, a mais inesgotável, enquanto o sol existir, vai estar à disposição em pelo menos 80% do nosso território, vai ser viável, e a gente está indo a passo de tartaruga, enquanto se aprofunda enterrou a Petrobras. A Petrobras, que é uma empresa gigante, a maior empresa brasileira, ela está sendo condenada pela política atual de Brasília a ser uma petroleira por mais 60 anos. Enquanto as outras indústrias de petróleo estão começando a investir em outras energias mais renováveis, porque sabe que o petróleo vai ser taxado, sabe que vai ser cobrado pelo fato do petróleo ser poluente, vai ser uma energia cada vez mais, vamos dizer assim, reprimido o seu uso, as outras empresas de petróleo estão virando empresas de energia. E a Petrobras, que devia virar cada vez mais uma Petrobras renovável, está sendo condenada por Brasília a ser, por mais 50 anos, uma petroleira. Portanto, também nesse aspecto, a Petrobras está sendo muito prejudicada por essa estratégia de condená-la a ficar exclusivamente ligada ao petróleo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta agora, vamos pôr no ar a pergunta da Brenda. Agora, eu vejo nessa história toda, né, que esses três grandes candidatos, a presidenta Dilma, é claro, porque ela é uma petrolífica total, mas os dois candidatos do G3 ficam com medo de falar essa verdade. Por quê? Eu vi. A Marina agora já está dizendo que o pré-sal é muito bom, vai usar, o Aécio também, os royalties. Tem que dizer a verdade ao povo. Por que esconder a verdade ao povo? O Brasil tem que começar a sair da dependência do petróleo e do carvão e caminhar para as energias renováveis, em benefício da saúde do seu povo e em benefício da saúde do planeta. Pronto, deixa eu fazer a pergunta da Brenda no vídeo. Pergunta da Brenda, técnica, por favor. Vamos ver, Eduardo. Eu gostaria de saber se você tem alguma proposta para reduzir esse caráter extremamente focativo e seletivo que a gente vive hoje nas políticas sociais do país. Rio Grande do Norte. De onde é que é? Né? Rio Grande do Norte. Brenda, eu como baiano e paraibano, digo logo que eu mais gostei de você foi o sotaque. Eu entendi política social focativa, talvez você esteja se referindo às políticas assim, de focalização, como tipo Bolsa Família. Talvez seja isso que você queira dizer. Veja, né? Nós do Partido Verde, porque o Brasil é um país muito desigual, melhorou um pouco na democracia para cá, com os governos, desde o presidente Itamar Franco para cá, a sua distribuição de renda, mas continua sendo um país muito desigual. Portanto, é necessário, eu entendo que essas políticas sociais focativas, né, focar na população mais pobre e socorrê-las hoje. Porque não é possível que a gente admita que num país como o Brasil tenha alguns milhões de trabalhadores, de famílias pobres trabalhadoras que passem fome. Então, o Bolsa Família, que não é uma coisa inventada pelo Brasil, não foi o presidente Lula que inventou o Bolsa Família, tá? Isso é coisa proposta, em vários países já existe, né? Eles dizem que inventaram, mas não é verdade. Eles dizem também que os outros partidos vão acabar, e isso é uma mentira. É uma mentira, é uma exploração da miséria, essa forma como o Partido dos Trabalhadores se utiliza para manter essas pessoas sob o seu controle. É detestável que isso aconteça. Mas bem, o Partido Verde acha que o Bolsa Família e outras políticas focativas, como você diz, focada no mais pobre, né, são necessárias. Eu não posso admitir que uma família brasileira não tenha o que comer
no almoço e à noite. Portanto, enquanto o Brasil não evolui para uma situação mais igualitária, eu tenho que sim que socorrer de forma focada, ou focativa como você usa, essas famílias. Agora, mas eu tenho que evoluir para que elas se libertem disso, coisa que nós, os governos, não têm tido o mesmo entusiasmo, vamos dizer assim. As pessoas não podem ser condenadas o resto da vida a viver recebendo um auxílio estatal. Todo mundo quer trabalhar, porque todo mundo quer ter a sua autonomia, a sua liberdade dada pelo trabalho. Então, essas políticas focadas têm que ter a complementação com as oportunidades da família se inserir no mercado de trabalho e progressivamente se libertar desse auxílio estatal. Outra coisa muito importante, que você talvez seja isso que você queira dizer, Brenda, é que tem que haver políticas universais, universalistas. Exatamente. Eu sou um dos criadores, lá atrás, na Constituinte, do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Sistema Único de Saúde é exatamente isso que você disse. É uma política universal, que procura ser universal. Está andando, muita gente critica, porque falta muita coisa, mas a ideia do Sistema Único de Saúde é essa. Desde a camponesa, lá no interior do Rio Grande do Norte, em Caicó, até o industrial que mora em Salvador, o Sistema Único de Saúde, a nossa Constituição, diz que tem que ter o direito ao acesso à assistência à saúde. Isso é uma política universal. Portanto, a gente tem que continuar construindo, reforçando, dando mais recursos, mais eficiência ao Sistema Único de Saúde para que a gente tenha uma política universal. E desde a camponesa do Caicó até o industrial que mora em Salvador tenha direito a uma política que é universal. E a mesma coisa em relação à educação. A gente precisa ter uma educação, e principalmente uma educação fundamental e média, equilibrada, igualitária em termos de recursos, em termos de remuneração e sustentação do professor, em termos de ter uma escola que seja um ponto de encontro do educador com o aluno, que haja o conforto, haja o saneamento básico, haja condições físicas dessa troca entre o professor e os alunos se darem de forma confortável, de forma igualitária. Também uma política universalista, que vai, aos poucos, superar aquelas políticas focalizadas. Você tem que avançar, então, no direito ao trabalho, universalista, no direito à saúde para todos, universalista, na educação igualitária para todos, universalista, para que um dia a gente não precise mais desse tipo de focalização. Outro tipo de focalização, que talvez se refira, são as cotas, principalmente para o povo negro. O Partido Verde também é a favor. Enquanto não houver um equilíbrio mais real e que o povo negro, que não teve completado na época da abolição da escravatura uma inserção mais igualitária em relação aos outros segmentos da população brasileira, precisam sim dessas cotas nesse momento, até que se avance e com programas mais igualitários isso não seja mais necessário. Mas lembre, Brenda, quando houve a abolição da escravatura e a nossa princesa Isabel, influenciada pelo Papa Leão XIII, que é um dos grandes papas reformistas da Igreja Católica no final do século XIX, o primeiro papa que falou aliás, o Papa Leão XIII foi um dos primeiros papas da chamada Terceira Via, que foi o primeiro que começou a pensar entre uma terceira via, entre o capitalismo e o socialismo. E o Papa Leão XIII, naquela ocasião, influenciou a princesa Isabel, que era muito católica, para apoiar as lutas dos abolicionistas aqui no Brasil. Abolicionistas, e aí eu quero citar, dois muito importantes, Joaquim Nabuco e André Rebouças. Joaquim Nabuco, esse pernambucano, famosíssimo intelectual, embaixador brasileiro, e o André Rebouças, que era um engenheiro negro de origem baiana, o pai dele era baiano, ali do Recôncavo, mas ele já nasceu... Que é nome de túnel no Rio de Janeiro. Mas ele já nasceu lá na capital do Rio de Janeiro. O André Rebouças, que era muito amigo do imperador, engenheiro, dizem, era o melhor engenheiro do Brasil na época, e o Joaquim Nabuco, quando da abolição, eles tinham um programa completo. Primeiro, abolição. Segundo, reforma agrária e formação para os trabalhadores negros se inserirem em igualdade de condições com os outros. Veio a República, jogou fora o programa do André Rebouças e do Joaquim Nabuco e deixou abandonado o trabalhador que estava lá na senzala e saiu da senzala para viver na miséria. Isso foi há 100 e poucos anos. Portanto, também essa questão das cotas é uma política que se chama, talvez, social focativa,
também ainda necessária para que a gente supere, espero o mais rapidamente possível, essas sequelas que ainda existem desse problema da escravidão aqui no Brasil. Eduardo, tem 3 perguntas sobre a reforma política. Vamos Exato, lá, já são 3 temas importantes aqui, todos sobre o mesmo chapéu. O Felipe, a Rosângela e a Marina perguntam 3 pontos da reforma política. Felipe? A Rosângela e a Marina, certo? De maneira geral, eles perguntam quais são as suas propostas para a reforma política. A segunda, se você é a favor do voto obrigatório ou não. E a terceira, como é que seria o parlamentarismo como programa de governo do PV. Nós estamos chegando já no final do programa, eu já estou vendo aqui, que a gente tem que continuar trabalhando aqui, gravando outros programas, né? Então eu acho que talvez essa seja a última pergunta, porque essa pergunta vale um programa inteiro, né? Vale. Novamente eu falo para vocês que me perguntaram, eu vou falar aqui um pouco, né? Mas esse é o capítulo número 2 do nosso programa no site, lá do nosso Partido Verde. Deixa eu mostrar. Não, esse aqui não é. Esse aqui já é o programa ampliado. E depois do programa inicial, teve esse programa ampliado, que também está no site, com mais 40 páginas. Mas está no capítulo 2, reforma política. E a reforma política, para nós, é uma reforma decisiva, porque nós achamos que a democracia, o PV é um partido muito democrático, rejeita qualquer tipo de autoritarismo, seja de esquerda ou de direita. Portanto, a gente quer resgatar o prestígio da democracia representativa no Brasil, que hoje, infelizmente, está caindo pelas tabelas. Deputado, vereador, prefeito, governador, o povo não respeita, o povo não gosta, o povo xinga na rua. Isso é uma verdade, né? Então a gente precisa, isso é muito perigoso, porque não existe democracia consolidada sem o respeito, sem o amor, sem o apreço do povo pelos seus eleitos, para nos representar. Então, realmente, esse é um dos capítulos fortes da proposta do Partido Verde. E tem 3 ideias grandes. O retorno à ideia do parlamentarismo, a discussão do parlamentarismo, porque nós achamos que o presidencialismo imperial despolitiva o povo brasileiro, desorganiza os partidos políticos, deixa o Congresso de joelhos perante um presidente que pode tudo, concentra todos os poderes, todo o orçamento na sua mão. O parlamentarismo é um sistema mais colegiado, obriga que os partidos sejam organizados, se enraizem na sociedade, tenham um programa, obriga que os partidos façam um programa para poder constituir um governo. E se esse governo no parlamentarismo não dá certo, fracassa, como por exemplo ele está fracassando agora com o PIB zero, 4 anos de governo e o Brasil está estaca zero, na estaca zero, o parlamentarismo, ao contrário do presidencialismo, não precisa esperar 4 anos para a gente tentar acertar de novo. O governo pode acabar ali. Começou no primeiro ano, do segundo ano, quebrando a cabeça não dando certo, como esse não está dando, convoca a nova eleição, forma novo Congresso, o Congresso forma novo governo com novo programa. Portanto, o parlamentarismo é um governo que politiza mais a sociedade, forma melhor os partidos políticos, obriga a ter um governo baseado em programas, com maioria no Congresso Nacional e, importante, se o governo fracassa, ele acaba. O mandato dos deputados também acaba ali. Senador de 8 anos, se o governo não der certo, acaba ali. E convoca, se elege outro Congresso, e outro Congresso monta outro programa, o outro programa constitui um outro governo. Portanto, o parlamentarismo é um elemento básico dessa nossa reforma. O outro é o voto digital misto, para que as campanhas sejam mais econômicas, mais perto do povo. E o terceiro é o voto facultativo, substituindo o atual voto obrigatório. A gente acha que o voto obrigatório hoje, da forma como está funcionando no Brasil, favorece ao voto, a pessoa vota de última hora, vota sem se informar direito, vota porque tem que votar mesmo, né? Então vamos ver quem está na frente da pesquisa, né? Quem é que... Né? O voto facultativo não. O voto facultativo é um direito, eu vou votar porque eu quero, eu vou votar porque eu me interesso em interferir na administração da minha cidade, do meu estado, do meu país, porque eu me interesso por conhecer e apoiar aquele programa, aquele deputado, aquele prefeito, aquele governador. Então o voto facultativo politiza, leva a pessoa a se mobilizar para escolher e acompanhar os seus representantes eleitos. Então, parlamentarismo, o voto digital misto, voto facultativo, o financiamento da campanha sem interferência de empresas, que é outra coisa que está apodrecendo a política no Brasil, essas grandes empresas financiando campanhas e depois escravizando os parlamentares que elegem, né? Você não vai imaginar que uma empresa gastou milhões para eleger um deputado federal de Minas Gerais e depois não vai cobrar dele. Ele vai virar uma espécie de escravo, uma espécie de dependente
desse grande sindicato, desse grande corporação econômica que bancou a campanha dele em deputado federal em Minas Gerais, em São Paulo, em Pernambuco, etc., né? Então esse é o esboço da reforma política. Tem muitos outros pontos, por exemplo, a questão de que o Partido Verde acha que os vereadores devem ser uma atividade de relevância pública, mas não deve ser uma atividade remunerada. Por quê? Porque hoje o carreirismo na política começa lá embaixo no vereador e se estende de baixo até em cima. O Partido Verde quer que a política atraia pessoas que querem trabalhar pelo povo, pela nação, que não querem fazer da política uma carreira, um carreirismo. Hoje existe uma casta política separada do povo. Assim, começando pela base, que é o local onde a gente acha que a democracia vai ser mais vibrante, mais perto da democracia participativa, que é nas cidades, a gente acha que os vereadores devem desempenhar a sua tarefa continuando trabalhando aonde eles trabalham. Se é operário, continua sendo operário. Se é médico, continua sendo médico. Se é comerciante, continua sendo comerciante. Se é diretora de creche, continua diretora de creche. E alguns dias por semana, ou às vezes cidade pequena de 15 em 15 dias, se reúne para votar orçamento, fiscalizar a prefeitura, ouvir demandas do povo, né? Mas continuando trabalhando nas suas profissões. Isso, inclusive, uma coisa muito importante, porque hoje nós temos uns 60 mil vereadores gastando 16 bilhões de reais por ano. 16 milhões de bilhões de reais por ano em salários, mordomias, gasolina, etc., né? Se eu passo a ser um vereador num trabalho voluntário, posso ter uma ajuda de custo no dia da reunião, né? Se for necessário. Mas se eu continuo na minha profissão, eu posso inclusive aumentar muito o número de vereadores. Uma cidade que tem 20 vereadores que custam dinheirão para a cidade, se for nesse sistema, em vez de 20, pode ter 200. 200, em vez de 20 lideranças, eu tenho 200 pessoas querendo ajudar a participar da política. Jovens, trabalhadores, donas de casas, funcionários públicos, comerciantes, empresários. Em vez de 20, numa cidade, hoje, que custa um dinheirão, eu tenho 200 trabalhando. E essas vocações para servir, daí vão sair vocações para serem deputados estaduais, prefeitos, deputados federais. Gente que entrou na política na base para servir e não para se servir, para fazer carreira política e enriquecer às custas da carreira política. Essa é uma mudança muito importante. Você pode perguntar, isso existe em alguns países? Sim. Países muito mais ricos do que o Brasil têm esse sistema funcionando muito bem. A Suécia, por exemplo, eu recomendo, tem um livro que eu tenho recomendado, né? Que é um país que eu admiro muito, por exemplo, tem um sistema como esse. A vereadora é diretora de creche, o outro vereador é operário da Scania, o outro vereador é um comerciante, o outro é um empresário. Uma vez por semana se reúne lá em Gotemburgo, em Malmö, e discutem a política da cidade, e decidem, e votam, e cobram do prefeito, e ouvem as reivindicações, sem salário. No máximo eles têm uma ajuda de custo naquele dia. Mas se mantém na sua profissão, porque se mantém na sua profissão, ele se mantém em contato com a realidade do povo. Isso é que é essencial, que os políticos sejam o mais possível ligados à realidade do povo. É claro, se o sujeito é deputado federal, sai lá de Porto Alegre, vai ficar 3, 4 dias em Brasília, ele tem que ter salário, tem que ter uma casa para morar, é claro, porque senão, né, ele não vai poder exercer a profissão dele aqui no Brasil sendo deputado federal. Tem que ter salário, tem que ter local de morar, etc., né? Mas na cidade, isso pode funcionar muito bem, e aí que vai ser o celeiro por onde vão nascer as novas lideranças, que vão ser deputados estaduais, federais, prefeitos. Entenderam como isso é uma reforma importante, Eduardo, do PV? Nós temos ainda 2 minutos aqui, viu? Então é o seguinte, a revista Época, que está na banca hoje... Propaganda? É, porque publica uma entrevista com você e diz o seguinte, ó. Com seu jeitão excêntrico e um bordão acidental, não tenho nada a ver com isso, o candidato do Partido Verde à presidência se tornou uma sensação na internet. Eu e você aprendemos um termo novo chamado memes, tá certo? São as brincadeiras. Você vai ver alguns memes ali, e eu queria que você comentasse essa história de como a internet te trata com esse carinho grande, com esse respeito, com esse tom de brincadeira que são os memes. Como é que você vê isso? Para a gente encerrar e até o próximo Papo Reto com o Eduardo Jorge. Vamos ver então os memes? Olha lá, ó, não tem nada a ver com isso, vai comentando um pouquinho. Vai passando aí, ó. Paz e amor não quer dizer covardia. É o jeito que é magrinha igual você. Eu sou magrinho. O senhor me deve 14 meses de aluguel. Se for eleito, paga os 14 meses.
Não tenho nada a ver com isso que foi sua frase bomba lá, né? Você, o Silvio Santos e a menina do PSOL, né? Nós temos planos porque o governo fracassou. Não foi isso que eu te perguntei, cara. Bem, veja, pessoal, eu sou uma pessoa que trabalha bastante. Eu tenho 41, formei em 76, 40 e tantos anos, sei lá, não sei quantos. Sou 38 anos e meio de médico concursado da Secretaria de Saúde. Trabalho bastante, como fui deputado federal, trabalhei bastante, fui um dos únicos deputados de oposição, que eu quase toda a minha vida fui oposição. Fui um dos únicos deputados de oposição que aprovou projetos importantes, projeto de medicamentos genéricos de minha autoria, planejamento familiar de minha autoria, a emenda constitucional que deu mais dinheiro para os estudos da minha autoria. Portanto, eu sou uma pessoa que trabalha muito. Agora, portanto, eu sou uma pessoa que leva as coisas com seriedade quando precisa. Agora, você ter capacidade de rir com si próprio, ter autocrítica, ter bom humor, é porque você carrega a sua infância com você até o fim. Eu tive uma infância feliz, eu não tenho culpa de ter tido uma infância feliz, ter morado em João Pessoa e ter tido uma família maravilhosa que me propiciou uma infância feliz. Então, eu levo a infância, eu já estou com 65 anos, chegarei com 100 anos com a minha infância inteira dentro de mim. E isso é muito importante para a saúde das pessoas. Saber rir de si próprio é uma questão de manter e garantir o bom funcionamento do sistema circulatório, respiratório, cerebral. É muito bom você ter essa capacidade de rir de si próprio. Muito bom. Olha, um belo final de programa. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rossi. Obrigado, Ricardo. Até o próximo Papo Reto com Eduardo Jorge. Boa noite.